Eu não vejo preconceito. Eu entendo que ele teve ali, ele utilizou uma frase de efeito para externar a preocupação que ele tem com professores que aproveitam a sua posição de domínio, né, a sua posição de interferência, a gente chama de poder reverencial, né, sobre os alunos, para incutir nesses mesmos alunos posicionamentos políticos, partidários. Eu sou professora, o doutor Eduardo também é professor. A minha percepção é que professores, não importa se são de esquerda, de direita, se são filiados a partidos ou não, devem ter muito cuidado, né, para não imprimir a sua visão de mundo nos alunos, para passar para os alunos, né, os professores passarem para os alunos a matéria, o objeto da aula. Se houver várias leituras, né, acerca de um mesmo tema, procurar ter o distanciamento de passar essas várias leituras. Então, eu vislumbrei ali uma fala forte, é bem verdade. Eu não concordo com a comparação que o deputado fez, até porque, muito embora ele não tenha desejado fazer isso, ele acabou relativizando o perigo, né, que o tráfico de drogas representa para crianças, adolescentes, para as famílias, para a saúde pública. Então, eu entendi que ele procurou criticar de forma muito dura, né, essa interferência ideológica dentro das escolas, mas ao fazê-lo ele acabou relativizando o mal, né, que o tráfico, que a cooptação, muitas vezes ocorrida na porta das escolas, ele acabou relativizando o mal que isso representa. Mas eu não vejo assim que seja uma frase preconceituosa. Me assustou um pouco, não a repercussão, que faz parte da democracia, né? A repercussão, críticas, às vezes também utilização de... Acho que além de um verdadeiro absurdo que foi dito pelo Eduardo Bolsonaro, ela envolve sim um preconceito, né? Dentro da perspectiva de que preconceito é um preconceito, o conceito que vem antes. E qual é o conceito que vem antes nessa afirmação de Eduardo Bolsonaro? É o conceito de que o professor que impõe ideias, é aquilo que eu acho que ele chama de professor doutrinador, é alguém que seria mais nocivo do que um traficante. Ou seja, ele não vê o tráfico como uma situação tão nociva quanto a imposição das ideias. Eu acho isso bastante curioso, porque tem razão a doutora Janete. Professores dogmáticos, impositivos, existem na esquerda, existem na direita. Aliás, as faculdades de Direito são as que têm o maior número de professores dogmáticos. Claro, porque impõem suas ideias e o aluno que não pensar como ele estaria errado. Isso me parece, contraria a minha essência, embora eu não acho que exista neutralidade na arte pedagógica, na atividade pedagógica. Não existe. O professor não é neutro. Ele sempre tem a arte de ensinar a partir da sua visão de mundo, mas ele tem que buscar a pluralidade de ideias para que alunos possam até discordar do que ele pensa. Ele não deve escamotear o que ele pensa, mas ele deve dar a oportunidade da crítica, em geral, àqueles que ele se relaciona dentro de uma relação pedagógica, de uma relação de igualdade, a meu ver, pedagógica. Bem, é verdadeiramente absurdo isso, portanto, que disse o deputado Bolsonaro. E acho triste que nós temos que ouvir situações desse tipo ainda no Brasil de hoje, né? No que se refere especificamente à abertura do inquérito policial pelo ministro Flávio Dino, eu diria que, primeiro, faz parte da competência legal do ministro da Justiça, sempre que ele chega a ele, mediante representação ou diante de uma informação, determinar a abertura de inquéritos. Isso faz parte da sua competência, sim. Eu fiz por diversas vezes isso, mas talvez eu não tenha vivido, doutora, um período em que as pessoas falavam tantas coisas desse tipo. Eu tinha tido sorte, né? Eu não me lembro de falas destrambelhadas desse tipo, feitas dessa forma, no momento em que, me perdoem a sinceridade, a asnice parece que ganha dimensões como nunca antes aconteceu na nossa história. Então, seguramente eu não tomei medidas desse tipo nessa confusão, porque o momento talvez fosse outro. Mas que Flávio Dino, como o chefe da Polícia Federal, na perspectiva administrativa, tem o dever legal de fazê-lo, se avaliar que há indícios de crime, ele deve fazer. Podemos discutir se nesse caso há indício de crime, se não há indício de crime, etc. Esse é um outro problema. Mas se o ministro tem a convicção
e que pode existir, está absolutamente dentro da normalidade que ele possa requisitar a abertura de inquérito à Polícia Federal. Em síntese, só tenho a lamentar, e como professor eu lamento, porque eu conheço muitos professores dogmáticos, o professor da Janete também conhece muitos, nas faculdades que nós estudamos temos vários. Agora, por mais que eu acho que eles são errados em serem dogmáticos, impositivos, compará-los a traficantes, francamente, é algo inominável, lamentável e triste que nós tenhamos que ouvir. Adjetivos do espectro que se julga criticado pela fala do deputado, isso tudo é da democracia, mas eu não consigo compreender como democrático o fato do ministro da Justiça interferir tanto no trabalho da Polícia Federal. Eu quero até ouvir o doutor Eduardo a esse respeito, porque o doutor Eduardo foi ministro da Justiça e eu não me recordo, doutor Eduardo, do senhor, por tantas vezes como faz o ministro Dino, determinar que a PF faça isso ou faça aquilo. Quando eu olho assim a maneira de atuar do ministro Dino, a sensação que eu tenho é que ele realmente acredita que a PF é um órgão dele, né, de governo, e a PF é um órgão de Estado. Então, não é a primeira vez que o ministro, sem ser provocado, sem haver sequer uma representação, muito embora o deputado Boulos tenha dito que representará, pelo que eu entendi, é perante o Conselho de Ética, mas o ministro age de ofício, né, dando ordem na Polícia Federal. E essa dinâmica tem me incomodado, não é só com relação a este caso. Tá? Então, eu não vejo crime, acho que a frase foi forte, não concordo com a frase, muito embora eu seja partidária de um distanciamento do professor em sala de aula. Né? Não importa se é de esquerda ou de direita, acho que o professor tem que respeitar o aluno, como militar de mais elevada patente tem que respeitar o hierarquicamente inferior, como líder religioso tem que respeitar o fiel. Né? Então eu vejo assim essa necessidade de distanciamento. Não concordo com a frase, mas não vislumbro, até critico a frase, né, como fiz no início da minha participação, mas não vislumbro crime, né, como levantada a hipótese pelo ministro da Justiça, e não vejo que esse seja o papel do ministro. Olá, pessoal. Estou passando aqui para falar sobre os avanços para o Paraná nesses 6 meses do governo Lula. Muita coisa está acontecendo. São várias ações que fazem a diferença no combate às desigualdades e para a infraestrutura dos nossos municípios, levando mais qualidade de vida aos paranaenses. Serão 600 milhões de reais para construir o prédio da Universidade Unila, beneficiando 5 mil alunos do Brasil e de países do Mercosul. Além disso, retomamos 54 obras que estavam paradas em creches e escolas. E cerca de 2,100 milhões de alunos estão sendo atendidos pelo Programa da Alimentação Escolar. Já estão em andamento também as obras da BR-163 e na BR-487. E o Estado vai receber mais de 700 milhões para melhorar a qualidade das nossas rodovias. Na saúde, o Mais Médicos foi retomado e nessa primeira fase já contratou 43 profissionais. Até o final desse ano, teremos mais 785 médicos no Paraná. Nosso estado também ganhou novas unidades de saúde e novas equipes da saúde da família e do Brasil Sorridente. Para as entidades filantrópicas da saúde, Santas Casas, foram destinados 170 milhões. E o Bolsa Família já está beneficiando 595 mil famílias. Com o programa Minha Casa Minha Vida, já são 421 novas moradias no estado. E em breve teremos muito mais. E a cultura não ficou de fora, não. Recebeu investimentos de 203 milhões em todos os municípios paranaenses. Voltamos a ter um governo que cuida das pessoas. O combate à fome e às desigualdades, o cuidado com o meio ambiente e o respeito aos direitos humanos entraram definitivamente na pauta do país. Viva os novos tempos!